Olá, boa noite. TN2 no ar com imagens de um incêndio em um ônibus do Transcol em Cariacica. O coletivo foi cercado por bandidos no bairro Aparecida, na região de Porto de Santana. Os criminosos obrigaram o motorista e os passageiros a descer do ônibus e atearam fogo no coletivo. O repórter Matheus Souza está na região, tem detalhes de como está a volta para casa nesse momento. Boa noite, Matheus. Tem ônibus circulando na região? Boa noite, Isabela, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Eu estou aqui na principal avenida do bairro Porto de Santana, porque em frente à Praça do Bairro é o local onde muitos dos ônibus estão retornando para os terminais. Ou seja, eles não estão seguindo o itinerário até os destinos finais. Isso tem provocado algumas complicações no trânsito agora há pouco. Agora escureceu um pouquinho, está um pouco mais tranquilo, mas quando a gente chegou, a praça chegou a ficar lotada de pessoas que tinham de descer e dar um jeito de chegar até as próprias casas. Imagina, Isabela, depois de um dia de trabalho, muitas pessoas estão tendo que caminhar até os seus destinos ou acionar algum parente ou um carro de aplicativo que possa vir a buscá-los. A gente entrou em contato com a Ceturb para entender um pouquinho sobre o que está ocorrendo aqui nessa região. A Ceturb informou que 9 bairros do entorno eles estão sofrendo com os desvios de itinerário. São os seguintes bairros: bairro Aparecida, Porto de Santana, Nova Canaã, Porto Novo, Flechal 2, Morro do Sesi, Presidente Médici, Bela Vista e Porto Novo. Todos esses bairros estão sofrendo com o desvio de itinerário, que, segundo a Ceturb, é para garantir a segurança de trabalhadores e usuários do sistema Transcol. Agora está acabando de chegar mais um ônibus aqui. O Cezinha está mostrando que eles estão chegando bem lotado e é nesse ponto onde os moradores estão tendo que descer para seguir o resto dos seus caminhos. Essa situação, de acordo com a Ceturb, os ônibus vão voltar a seguir os seus caminhos normais assim que toda a situação for normalizada. Mas, assim, a situação está muito complicada aqui pelo bairro, né? A situação, para você ter uma ideia, quando a gente chegou, os comércios estavam funcionando normalmente, as pessoas estão mantendo a sua rotina na medida do possível, mas o transporte público está afetado. Tem viatura que foi posicionada fixamente aqui na região e é isso. Os ônibus chegam aqui em frente à pracinha do bairro, eles têm que dar meia volta, os passageiros descem e têm que dar um jeito de seguir e chegar até a própria casa. Isabela, são essas as informações. Ok, rotina alterada, né, devido a esse incêndio no ônibus. Já já a gente volta a falar com você, viu? Esse incêndio, gente, tem ligação com a morte de um homem durante um confronto com a polícia militar na região. Foi no Morro do Quiabo, em Porto Novo. Você confere todos os detalhes agora na reportagem de Júlia Cássia e Cristiano Mauri. Uma fumaça preta tomou conta do bairro Aparecida, em Cariacica. Por volta de 1h da tarde, o ônibus do Transcol, que fazia a linha 769, foi incendiado. A região foi cercada por viaturas e até o helicóptero do Notaer foi acionado para dar apoio. De acordo com informações passadas pela polícia, 5 criminosos armados e com materiais explosivos atearam fogo no Transcol. 5 passageiros estavam no coletivo que seguia em direção ao ponto final. Antes do ataque, houve 4 tentativas de fechamento das principais avenidas de Porto Santana e Porto Novo. As chamas chegaram bem perto dessa casa. O morador relatou que a esposa pulou o muro pela parte de trás com medo do incêndio. O hidrômetro derreteu e afetou o abastecimento de água na casa. O fogo também atingiu a fiação e pelo menos 800 casas ficaram sem internet. Registramos correria de passageiros para conseguir pegar ônibus na região. Os coletivos faziam retorno na principal avenida de Porto Santana. A Ceturb informou que as linhas que atendem 9 bairros no entorno do ataque sofreram mudança no itinerário. Lá no terminal de Itacibá, tá as linhas que os ônibus não estão rodando e o motorista falou que fazia um favor de nos trazer até aqui na pracinha, até ali só. Vou andar mais ou menos de meia hora porque eu estou pré-operada, eu vou ter que fazer isso tudo a pé. De acordo com a polícia, os ataques são uma resposta à morte de João Vitor Oliveira, de 27 anos, durante a madrugada. Outro suspeito foi baleado na mão. Segundo a PM, houve troca de tiros com a polícia no Morro do Quiabo. Os militares patrulhando a região ali do bairro Santa Rosa, que é a área de Flechal 1, os militares conseguiram avistar indivíduos no Porto Novo, alguns indivíduos numa movimentação atípica,
Então os militares se aproximaram a fim de realizar a abordagem. Fizeram um cerco e, ao se aproximarem do local, os militares então emitiram ordem de parada. Os indivíduos efetuaram vários disparos contra os militares se abrigaram e revidaram a agressão dos criminosos. Um indivíduo veio a óbito nesse confronto, mas os militares, depois do encerramento do confronto, realizaram buscas e encontraram um outro indivíduo que havia sido baleado na sua mão. O indivíduo que veio a óbito, ele tem um histórico criminal também, ele tem passagem por tráfico de entorpecentes. Durante a ação, foram apreendidas 3 pistolas, munições, celulares e radiocomunicadores. Nós vamos manter a nossa presença policial na região. Olha, a EDP diz que não houve interrupção no fornecimento de energia ali na região. Um homem foi preso suspeito de ser agiota. Ele foi preso na Serra. Olha, gente, a quantidade de armas e munições que a polícia encontrou na casa dele. Além das pistolas e quase 200 munições de diversos calibres, tinha também um distintivo da Polícia Civil do Estado e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a polícia, o homem tem 41 anos, é investigado por extorsão, ameaça na cobrança de dívida e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso na casa dele, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, e foram apreendidos também documentos que podem ter relação com todos esses crimes. Essas armas foram apreendidas e encaminhadas para análise na perícia, pois podem ter sido usadas na prática dos crimes. O nome do suspeito não foi revelado pela polícia. Agora a gente fala de uma agressão a um aluno autista na porta da escola. O menino tem 13 anos e apanhou de 3 jovens. A mãe dele quer que o filho tenha apenas segurança para frequentar as aulas. Toda a confusão foi registrada não apenas por câmeras de videomonitoramento, mas por quem estava no local. Elas mostram a briga entre um adolescente uniformizado e outro vestido com uma regata. A Isabel nos recebe no salão onde trabalha e conta que o filho dela é o garoto vestido com a roupa da escola. E, na verdade, a briga foi entre 3 meninos que se juntaram contra o Arthur, que tem 14 anos e é autista. Mãe, mas não foi só um, foram 3 na porta da escola. Um é aluno e os outros 2 não. É aquele menino que já vinha me ameaçando. Ele juntou mais 2 amigos e me bateram na porta da escola. Isabel conta que, por ser autista, Arthur tem um temperamento explosivo e ela não esconde que ele já se envolveu em brigas. Mas a revolta é porque dessa vez foram 3 contra 1. E não apenas isso, mas porque diversos adultos presenciaram a confusão e ninguém fez nada. A escola não atendia o telefone, eu mandei mensagem para o coordenador, ele entrou em contato com o diretor e o diretor pediu para mim voltar na escola. Quando eu cheguei lá, ele voltou na escola, me atendeu e me orientou para ir procurar a delegacia. E próximo da escola tem uma delegacia. Eu fui lá eu fiquei sabendo que os meninos estavam na pracinha como se nada tivesse acontecido, mas que não poderia fazer nada, porque já tinha saído do flagrante. Nem o diretor da escola não podia fazer mais nada, a não ser pelo aluno. As crianças da rua já não podiam fazer mais nada. A briga foi por causa de uma menina, que tanto o Arthur quanto o garoto de vermelho têm interesse. O problema parece difícil de ser contornado, porque alguns dos adolescentes sequer estão matriculados na rede de ensino. A gente está no local onde ocorreu a briga entre os adolescentes. Desde a confusão na última sexta-feira, a Isabel tem preferido não mandar o filho para a escola. Ela teme pela integridade do menino. Afinal de contas, todos que ela procurou, ninguém garante a segurança nas imediações da escola. O que me deixou mais nervosa foi saber que a porteira da escola, que está lá uniformizada de guardinha, não reagiu. Do portão para fora, se a escola não pode reagir, quem vai reagir? Então, tem que ter uma segurança, eles têm que dar uma resposta para a gente. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que o fato aconteceu fora da escola, mas que no mesmo dia o diretor ouviu e orientou a mãe do aluno e já identificou um dos agressores. Ele é um aluno da instituição e as providências, segundo a Prefeitura, já estão sendo tomadas para punição. E o caso já foi encaminhado para o setor de atendimento educacional disciplinar. A explosão de uma granada em um apartamento em Guarapari está sendo apurada pela PM. O artefato estava na mão de um militar da Força Tática e detonou na sala do imóvel. A explosão aconteceu dentro de um dos apartamentos do 9º andar desse prédio, que fica no bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari.
e pôde ser ouvida até por quem estava nos primeiros andares. No imóvel mora um policial militar da Força Tática do 10º Batalhão. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite. O soldado da Força Tática manuseava uma granada dentro do apartamento, quando o artefato teria explodido na mão dele. Moradores aqui do condomínio relataram que ouviram o estrondo. Logo em seguida, eles sentiram um forte odor de pimenta que vinha na direção do imóvel. Em seguida, ouviram também os gritos de socorro que vinham do apartamento do militar. Um barulho muito alto, muito forte, parecendo que o elevador tinha caído. E depois 2 carros de polícia em alta velocidade correndo em volta do prédio. Um artefato aí realmente parece que explodiu na mão de alguém. A esposa do militar pediu ajuda a um outro policial que mora no condomínio. O militar foi socorrido para o pronto atendimento de Guarapari, onde chegou com ferimento grave na mão. Ele foi transferido ainda nessa segunda para esse hospital particular em Vitória, onde passou por cirurgia. Olha, o militar passou por uma cirurgia para reconstituir a mão direita e segue internado. A Polícia Militar diz que abriu um procedimento para apurar o que de fato aconteceu, já que as informações ainda são superficiais. Mas, no momento, deseja a pronta recuperação do militar para que tenha evolução em seu estado de saúde. Voltamos a falar do incêndio a um ônibus do Transcol em Cariacica. 9 bairros estão sem ônibus devido ao ataque. O incêndio tem ligação com um confronto entre suspeitos e a PM no Morro do Quiabo. Vou voltar a chamar o Matheus Souza, que acompanha essa situação e traz os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Isabela. Eu estou aqui na praça do bairro Porto de Santana, esse que virou o local onde muitos ônibus do Transcol estão parando, liberando os passageiros para descerem e estão dando meia volta de volta ao terminal. Aqui os passageiros estão tendo que descer e dar um jeito de concluir os seus caminhos para casa a pé. Como você bem falou, Isabela, toda essa situação ela está relacionada com um ônibus que foi incendiado. Agora à tarde, por volta de 1h40 da tarde, um ônibus da linha 769, ele foi incendiado no bairro Aparecida, em Cariacica. Essa situação deixou cerca de 800 casas sem internet. Tudo isso, de acordo com a polícia, está relacionada à morte de um homem de 27 anos durante um confronto entre suspeitos e a polícia. Isso ocorreu durante a madrugada dessa terça-feira no Morro do Quiabo, em Porto Novo, e também deixou um homem ferido. Ele foi baleado na mão. Agora, voltando para a situação, o Cezinho está mostrando o momento que diversos passageiros, eles chegam, estão descendo do ônibus e estão tendo que caminhar. São 9 bairros aqui do entorno que estão tendo os seus itinerários de Transcol complicados, né? Desviados. São bairro Aparecida, Porto de Santana, Nova Canaã, Porto Novo, Flechal 2, Morro do Sesi, Presidente Médici, Bela Vista e Porto Novo. Aqui no momento também o policiamento ele foi reforçado, tem uma viatura da polícia posicionada fixamente aqui na avenida principal de Porto de Santana. De acordo com a Seturb, tudo isso, esse movimento dos ônibus, esse desvio, está sendo feito para garantir a segurança de passageiros e profissionais. Assim que a situação for normalizada, os itinerários normais vão voltar. Isabela. Obrigada, Matheus. A gente espera, então, que isso aconteça o quanto antes, né? Porque é a população que é penalizada com essa falta de segurança, né? Obrigada, viu? A seguir, empreendedores já estão aceitando encomendas para a ceia de Natal. Um instante só. Cerca de 7.000 famílias terão direito ao Vale Gás. O projeto foi apresentado pelo governo do estado e aprovado hoje pela Assembleia Legislativa. Famílias em situação de extrema pobreza vão poder receber um auxílio de R$ 100 a cada 2 meses. O benefício será pago por 1 ano em 2024. Mas só terão direito famílias cuja renda por pessoa seja igual ou menor do que R$ 218. O deputado Wellington Calegari, do PL, foi o único a votar contra a proposta. Faltam 20 dias para o Natal. Imagina só a correria de quem aproveita essa época para reforçar a renda, né? O Clóvis e a Gabriela são cozinheiros de mão cheia e já estão cheios de encomendas. O Clóvis nos recebe no local de trabalho e onde ele passa a maior parte do dia, a cozinha de casa.
Aqui ele trabalha até quase 10 horas da noite para dar conta dos pedidos de Natal, que chegam a dobrar nessa época do ano. Olha, é puxado, né? Essa época é uma época que a gente tem uma demanda muito grande e eu acordo 6 da manhã, 7h30 já estou cozinhando e muitas vezes vou até 9, às vezes, se necessário, até 11 horas da noite cozinhando. Veterinário por formação, Clóvis abandonou as salas de aula onde lecionava biologia para se dedicar exclusivamente à cozinha. Ele mostra essa maravilhosa mesa de Natal com os mais pedidos para a data. Só falta um último prato, essa cheesecake com geleias de frutas vermelhas, que ele faz questão de finalizar na hora. Clóvis, quando começaram os preparativos para os pedidos de Natal? Eles começaram no mês de novembro, já adaptando, né, um cardápio legal para a ceia de Natal e também para o Ano Novo. Então isso foi elaborado no mês de novembro, mais ou menos na metade. E a partir dali a gente lançou esse cardápio e as encomendas já começaram. E claro, o papo foi provando essa delícia de sobremesa. Não muito longe daqui tem uma outra autônoma que também está correndo contra o tempo. O forte da Gabriela é a confeitaria. E ela trabalha até os finais de semana preparando pratos como esse daí. Não deixar para a última hora para poder garantir ou seu presente ou a sua sobremesa de Natal. É muita gente, graças a Deus, né? Muitos pedidos e alguns até de última hora. E se a gente conseguir, a gente acaba atendendo também, mesmo que já tenha acabado o pedido, a época de fazer os pedidos. Tudo pronto, agora é vez de apresentar cada item dessa mesa. Esse daqui é o alfajor cremoso. Ele, assim, tem doce de leite, tem ganache, tá bem gostoso. Esse daqui as pessoas costumam gostar um pouco mais, porque é com morango, né? Então tem uma torta sensação, então tem o brigadeiro branco, tem o ganache, tem os morangos, então o pessoal gosta muito. Esse daqui é o crinkle cookie, é um tipo de cookie, então ele é muito rico em chocolate, mas sem ser doce. E esse daqui é o queridinho. Esse daqui são os biscoitos amanteigados e que desde que eu comecei, acho que já deve ter uns 6 anos mais ou menos, esse daqui não pode faltar no cardápio de jeito nenhum. Apesar de toda a correria e de muitas vezes precisarem abrir mão de partes da própria vida pessoal, quem trabalha sob demanda aproveita nesse período com o aumento dos pedidos e do faturamento. Tanto Natal quanto Páscoa, no meu caso, são as melhores épocas para poder trabalhar. Se você ficou com água na boca como eu e quiser fazer uma encomenda, a gente vai divulgar o telefone da Gabriela, o 27 99971 7896, e o do Clóvis é 27 99963 4542. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais informações para você, 7h30 da noite, viu? Até lá.